We've been looking at the subject of conditional prophecies. Temos olhado o assunto de profecias condicionais. I'm not sure what your thoughts are on it, Eu não tenho certeza de quais são os pensamentos de vocês sobre isso. but the more I seem to have looked at these things, the more unclear the distinction between conditional and unconditional seems to be for me. Mas quanto mais eu pareço olhar para essas coisas, o mais essas coisas, a diferença entre profecia condicional e não condicional são claras para mim. To give an example of this, Vou te dar um exemplo disso. if you go to 2 Peter chapter 3, Se você for a 2 Pedro, capítulo 3, verse 12, verso 12. this is the verse that Brother Eber pointed out to me. Esse é o verso que o irmão Weber destacou para mim. Aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Did everybody get that? Was that too fast? Foi rápido demais ou todo mundo conseguiu ler? 2 Peter 3:12. 2 Pedro 3:12. I have no idea what it says in the Portuguese, if it's an accurate translation or not. Eu não tenho certeza se é uma tradução boa no português ou não. But in the English, Mas no inglês, a superficial reading of this passage seems to indicate that we can speed up the coming of the day of God. Uma leitura superficial desse texto parece estar indicando que a gente pode apressar a vinda de Cristo. So how does it read in the Portuguese? E como é que é lido isso no português? Put your hand up. Mike. Na minha versão é diferente, não se entende isso. In the version I read is different. We cannot understand this. Fala como que nós temos que nos apressar para o dia da vinda do Senhor. We need to make haste for the day of the Lord. Can you translate it from the English? Are you able to do that? Okay. Did everybody hear what Brother Matthias said? Todo mundo ouviu o que o irmão Matias disse? Just say that again. Diga isso de novo. Are you reading or are you paraphrasing? Reading. You're reading, okay. Ok, ele vai ler. Okay, so if you're reading, we don't need to because everybody's got it. Se você for ler, Ok. não precisa. Acho que eu parafraseei um pouco assim. Então, he's gonna paraphrase. Okay. Ok. Eu acho que o que dá a entender é que nós temos que nos apressar para o dia da vinda do Senhor. So what it seems to me is that we need to make haste for the day of the Lord. Can you paraphrase, because this until for me is not clear. Seems to me that it's the same. Okay, so what we'll do, we'll just discuss the English instead of trying to paraphrase it. Então, o que a gente vai fazer, a gente vai só discutir o inglês em vez de parafrasear. No, what I'll do is I'll go to Spirit of Prophecy quote where it's used. O que eu vou fazer então é ir até uma citação do Espírito de Profecia onde esse texto é usado. Brother Wilfer. Irmão Wilfer. Na minha versão, ela dá a entender que tem como, no caso, adiantar a vinda de Deus. In the version I have, What version do you have? qual a versão que você tem? Almeida Corrigida Fiel. It's the faithful. It's this one. Okay, so we have more than one Portuguese version. Então nós temos mais de uma versão em português. The same. É porque tem um pequeno pedaço que está itálico. Tirando esse pedaço, There is a small portion in italics. So if you
take this part out. Dá ao entender que tem como apressar a vinda de Cristo, de Deus. It seems that you can see that it's about hastening the coming of Christ. So, before we read it, you're reading the same version as he is. Antes de a gente ler, você está lendo o mesmo verso que ele está? 3:12. Yes, 3:12. And you don't agree with his paraphrase? Yes, there are. Acredito que sim. So I can't have too many voices. I'm lost. So, você concorda com... Você não concorda com o que ele está falando? Não. He doesn't agree. You don't agree with his paraphrase, but you're reading the same version. Você não concorda com a forma como ele parafraseia, mas você está lendo a mesma versão. Sim. A mesma versão. Sim. Yes. So, Qual a parte em itálico? Okay. The you is italics and unto is italics. okay, so they've put the word unto, Então, eles colocam essa palavra para, which isn't there, I guess, in the original. que não está lá, eu creio, no original. And so is this a King James or is it? No, it's our best thing compared to King James. This is the best. Okay, and they put the italicized words in here. Mhm. Okay. So the reason why that's interesting Então, a razão por que isso é interessante is that in the King James, the word unto isn't italicized. é que na versão King James a palavra para não é itálico. Even in the Hebrew, there isn't this word. That's the point I want to make. Esse é o ponto que eu quero fazer. That normally the word is italicized if it's supplied, Que normalmente uma palavra é feita itálica se ela for suprida. but the thing is, this word actually isn't even there in the English. Mas a coisa é que essa palavra... Sorry, in the Hebrew. É In que the Greek. It's not even in the Hebrew. It's in the Greek. A coisa é que essa palavra nem sequer está aí no grego. If you look through Strong's, it's 3588, and it's just the word there. It's the definite article. Se você olhar na Strong's, é a palavra 3588 e é simplesmente um artigo, o. So they've added the word unto into that passage without italicizing it. Então, eles adicionaram essa palavra para aí na passagem sem sequer torná-la itálica. So when you paraphrased, you took that italicized bit out. Quando você parafraseou, você tirou essa parte em itálico, You left it in. você deixou lá You dentro. still get a different answer. Agora, se você manter ela lá dentro, você ainda tem uma resposta diferente? Eu teria que estudar primeiro se essas palavras acrescentadas estão corretamente acrescentadas. I would need to study first if these adding of words are correctly or wrongly added. Porque às vezes é necessário para dar a entender o que de verdade quis dizer o autor. Because sometimes it's needed in order to understand if was well translated. But you're paraphrasing different to him. Então, a forma de parafrasear é diferente da dele. So Sim. why do you disagree with his understanding? Então, Or por que, why do you disagree? We'll go with you. Why are you disagreeing with him? You're saying we need to hasten, por que ele discorda de você? Você está dizendo, nós precisamos nos apressar, and he's reading it, we can hasten the coming. e ele está lendo da forma, nós podemos apressar a vinda. Na verdade, eu disse como que se lê nessa versão, não o que eu penso. Actually, what I'm saying is how this quote, this verse is read. I didn't understand what you just said, sorry. Ok. Pode falar de novo? Sim. Eu falei que
Não que eu pense que essa seja a tradução correta, It's not that I think this is the correct translation, mas eu falei como se lê but how the verse reads nessa versão. in this version. Brother Wilfer, you're reading that verse differently? Irmão Wilker, você está lendo esse verso de forma diferente? Acredito que estou lendo da forma que está. Eu abri também outra versão no celular e dá mesmo entender. I think I read as it's read. I open another version, it's the same. Você discorda dele? Da forma que ele leu, sim. The disagreement. Anyone else got any thoughts? Alguém mais tem alguma ideia? Ellen White, ela vai para a referência marginal da King James para resolver, eu acho. Ela vai para a referência marginal? Da King James. So Sister White goes to the marginal reference of the King James. So the marginal reading says, hasten the coming, not hasting unto the coming. Então, na leitura marginal, diz apressar a vinda, não se apressar para a vinda. So she takes the word unto out, Então, ela toma essa palavra just like the para marginal e reading tira does. daí, And assim como o irmão Wilker faz. and it becomes, and then she changes the word, because it says hasting, but she changes it to hastening. Porque ela muda a palavra porque diz what did you say? It says hasting, but she says the word hastening. Ok, aí diz hastening, que quer dizer apressar para apressando. So the reason we're asking this question is, can we actually hasten the coming of the Lord? A razão por que eu faço essa pergunta é: será que nós realmente podemos apressar a vinda de Cristo, a vinda do Senhor? Can you make it come faster? Será que você pode fazer com que seja mais rápido? Yes, that's the question we want to ask ourselves. Essa é a pergunta que nós queremos nos fazer. Sister Annabeth? Irmã Annabeth. I believe not, because we have been talking about the Millerite history, Eu creio que não, porque a gente tem falado sobre a história millerita and I understand it as God setting a definite time for the coming, sorry? and I understand it as God setting a definite time for His coming, E eu entendo Deus estabelecendo um tempo definido para a vinda dele, and either the people are ready or they are not ready. ou o povo está pronto ou eles não estão prontos. Anyone else? Alguém mais? We know this is a 2300-day prophecy, Nós sabemos que existe essa profecia de 2300 anos, or the 2520. os 2520. What I mean by that, we're in that history. O que eu quero dizer com isso é que nós estamos dentro dessa história. The question is Christ going to come back before 1844? E a pergunta é, será que Cristo poderia voltar antes de 1844? Or is he going to be controlled in his conduct by that time prophecy? Ou será que ele vai ser controlado em sua conduta por essa profecia? Whichever one, if you say, I'll say that one, but either one. Ah, The 2520 or the
eu 2300 days, eu or the disse- 1260. Eu disse essas, mas poderia ser qualquer uma, ou os 2300, ou os 2520, ou os 1260. So let me ask the question that way. Então deixa eu fazer a pergunta da seguinte forma. Brother Daniel? Irmão Daniel, I don't think he can come back before 1844. eu não acho que ele pode voltar antes de 1844. Did I answer your question? Será que eu respondi sua pergunta? So we couldn't hasten it by our good behavior? Então você não poderia acelerar através do seu bom comportamento? Not before 1844. Não antes de 1844. How do you understand the verse then? Então como você entende o verso? The verse says, Paul says that we can just preach the coming of the Christ after the time of the end in 1798. So somehow we have this rule. O verso diz, Paulo diz que nós apenas podemos pregar a vinda depois de 1798, então eu acho que essa é uma regra. Say that again? Pode Paul says in 2 Thessalonians Em 2 Tessalonicenses, Paulo diz that we cannot preach the second coming of Christ before the man of sin being revealed. que você não pode pregar a segunda vinda de Cristo antes do homem do pecado ser revelado. So somehow we have to wait until 1798 De alguma forma, nós precisamos esperar até 1798 to preach the coming of the Christ. a fim de pregar a vinda de Cristo. So I asked you how you read this verse then in that context. So Mas o que eu te perguntei foi como você lê esse verso nesse contexto. So I think this verse has to be talking after 1844. Então eu acho que esse verso tem que estar falando sobre depois de 1844. So verse 11, Então verso 11, who's he speaking to? para quem ele está falando? You're talking about 2 Peter 3. Está falando sobre 2 Pedro 3. When he says ye, Quando diz vós, The people who are living there. as pessoas que estavam vivendo lá. so he's saying that you need to do something, and then verse 12, Então você está dizendo que você precisa fazer algo. Então no verso 12, the same people are looking. as mesmas pessoas estão olhando. Okay, but we have the coming of the Christ in every generation. Ok, mas nós temos a vinda de Cristo na geração deles. Somehow in a type. E algum tipo de símbolo, tipo. We know he's not lying when he says to haste the coming of the Lord. Nós sabemos que ele não está mentindo quando ele diz apressar a vinda do Senhor. But I don't think he's talking literally about the second coming. Mas eu não acho que ele está falando literalmente sobre a segunda vinda. So he's not talking about the destruction of the earth. Então ele não está falando sobre a destruição do mundo. I don't think so. Eu acho que não. Anyone else? I mean, he's talking about the destruction of the world, but not for that generation. Eu acho que ele está falando da destruição do mundo, mas não para essa geração. Sister Louisa? Dora? Sorry. Irmã Lara. Eu acho que em todas as gerações o povo de Deus pode apressar o retorno dele mesmo que ele não possa voltar à geração deles. I think in every age, God's people can haste the coming of the Lord, even if He won't return in that generation. Como Lutero, eu acredito que, mesmo que ele sabia que Cristo não ia voltar na geração dele, As Luther, he knew that Christ wouldn't return in his generation. ele sendo fiel à luz que ele tinha naquele momento e lutando por isso,
ele, digamos assim, resolveu um ponto que seria necessário para que Cristo pudesse voltar depois de 1144. So he knowing that Christ wouldn't come in his generation, he was fighting to make it fast for Jesus to come. Yes, pode pegar o microfone. You carry on while she's getting the mic. I don't understand what you're saying. Você pode continuar até que ela pegue o microfone, porque eu não entendo o que você está dizendo. Que Lutero, usando o exemplo de Lutero, Taking Luther as an example, ele lutou por algumas coisas he fought for some things que estavam como que preparando o caminho that were preparing the way para que Cristo pudesse voltar, mesmo que daqui a 300 anos, como ele diria. even that in order for Christ to come back, though it would be 300 years in the future, as he said. Às vezes, se só depois de 1798 eles fossem lidar com as coisas que Lutero lidou, demoraria mais tempo. Because maybe if they were to fight the things that Luther had to fight, it would delay the coming. Yes, if they need to fight this after 1798. Helping Wesley with the translation. Helping. No, but she already explained better. Okay. So Luther's going to do something Então Lutero vai fazer algo that's going to make Christ come. que vai fazer com que Cristo venha. Que vai auxiliar para apressar o dia, eu acredito que sim. It's gonna help for one day. Okay. If we go to the word itself, Se você for para a palavra propriamente dita, I don't know if you're able to do that on your device. não sei se você consegue fazer isso no seu aplicativo. 4692. 4692. I think the pronunciation is speedo or spido. Eu acho que a pronúncia é Spido ou Speedo. If you've got it in front of you, Você tem aí na sua frente, do you want it in Portuguese or is it in English? em inglês. Okay, so it says Strong's definition. Então aí diz a definição Strong. To speed or study, Então significa acelerar ou estudar, which is to urge on diligently or earnestly. que é urge, como é? Urge? Alguém pode me ajudar? Com urgência, ou diligência ou fervorosamente. And by implication, to await eagerly. E por implicação, esperar com ânsia, com anseio. If you have Thayer's definition, Se você tem a definição de Thayer, it can either mean to haste, to make something happen quickly, pode ou significar acelerar ou fazer algo acontecer de forma rápida, but it can also mean to desire something with earnestness. mas também quer dizer desejar algo com muita vontade, com muito zelo. So, all I'm saying is that when you look at this passage, Tudo que eu estou dizendo é que quando você olha para essa passagem, the way this word hasting is being used, a forma como essa palavra apressar é usada can have a different understanding than what we might at first assume. pode ter um diferente entendimento do que primeiramente nós assumiríamos. So I'll give it in another way. Então eu vou colocar de uma outra forma. It could mean to desire earnestly. Isso poderia significar desejar fervorosamente. You look and you desire earnestly. Você olha e deseja fervorosamente. It can be understood both ways. Poderia ser entendido de ambas as formas.
the way Ellen White chooses to use this, A forma como Ellen White escolhe usar, I'll give you two passages. eu vou te dar duas passagens. One of them is from the Cress collection. Uma delas é a coleção de Cress, It's KC 35. KC 35. Cress was a doctor, and he managed to put together a series of letters or articles or manuscripts that Ellen White wrote, and it's called the Cress collection. Cress foi um médico e ele colocou vários textos, cartas de Ellen White, e isso é chamado de a coleção de Cress. So this is written in 1906, Então isso foi escrito em 1906 and it's letter to A.T. Jones, e é uma carta a A.T. Jones, and essentially she's telling him off for his bad behavior. e essencialmente ela está brigando com ele, assim, repreendendo ele por seu mau comportamento. And in the midst of this letter, E no meio dessa carta, she quotes this passage from 2 Peter. ela cita essa passagem de 2 Pedro. I don't want to read the whole paragraph. She says, I'll read the introductory sentence. Eu vou ler a sentença introdutória. Our only safety is in receiving divine inspiration from heaven. This alone can qualify finite men to be co-laborers with Christ. Nossa única segurança é receber a divina inspiração do céu. Apenas isso pode qualificar homens finitos para ser co-obreiros com Cristo. She quotes this passage from 2 Peter, Então ela cita essa passagem de 2 Pedro, verse 11, 12 and onward. verso 11, 12 e adiante. She rewords verse 12, Ela reformula o verso 12. looking for and hastening unto the coming of the day of God, Olhando e acelerando ou apressando até a vinda do dia do Senhor. and then she finishes by saying that as a people bearing a solemn message to the world, we might take heed to every word of instruction given to us by God. Então ela termina com o seguinte termo: como um povo carregando a solene mensagem ao mundo, nós devemos nos apegar a toda a palavra e instrução dada a Deus para nós nesse tempo. I'll go to another one. This is 14MR, page 198. Agora vamos para outro. Isso é Manuscript Release, volume 14, página 198. Parágrafo 2 e 199, parágrafo 1. This is written in 1893. Isso aqui é escrito em 1893. Again, A.T. Jones is involved in this issue, Mais uma vez, A.T. Jones está envolvido nesse problema, but this is about a prophet called Anna Phillips. mas isso é sobre uma profetisa chamada Anna Phillips. And she basically has some false ideas about prophecy. E basicamente ela tem falsas ideias sobre profecia. And Ellen White is warning God's people about the dangers of following this woman. E Ellen White está advertindo as pessoas do perigo de seguir essa mulher. I'm going to read the last part of 198. Nós vamos ler a última parte de 198. None of this is in the Portuguese, obviously. Nenhum desses textos estão no português, obviamente. She's saying that is in Portuguese. Tem em português. She's saying that is, but this manuscript release, no. Okay. Eu li, mas eu tenho que ver nas anotações onde eu anotei, mas tem.
She said she read, but she needs to look at her notes because she's saying there is this quote. Okay, I didn't think 14MR was translated. Diana Philip tem. Eu não acho que eu não achava que esse livro foi traduzido. She's talking about Anna Philip. Oh, the subject of Anna Philip. Yeah, because it's got translated into other books, like Selected Messages and other ones like that. Sim, porque foi traduzido para outros livros, como livros Mensagens Escolhidas e livros assim. But I don't think this particular passage is. Mas eu não creio que essa passagem em particular foi. Read the last two sentences. Vamos ler as duas últimas sentenças. Begins with God. Começa com Deus. If you're following along, can you see that? The last two Se sentences. vocês estão me seguindo, vocês conseguem ver isso, as duas últimas sentenças? The reason why I want to read this is because I think it's an interesting and important point. A razão por que eu quero ler isso é porque eu creio que isso é um ponto interessante e importante. And the reason why I'm saying that E a razão por que eu estou dizendo isso is because in this message, when people come into this movement, they often ask, who are they and what are they supposed to do and how comes their life is not in agreement with what we teach. Porque quando as pessoas nesse movimento aparecem, elas perguntam quem são eles, o que eles deveriam fazer. The last bit? They want to know how comes their life is not in agreement with what we teach. E eles querem saber por que a vida deles não estão de acordo com o que nós ensinamos. Because we teach baptism at 9/11. Porque nós ensinamos que batismo é em 11 de setembro. And then people foolishly say that means someone like me Então as pessoas de forma tola ensinam que isso significa que alguém como eu is saying that I haven't sinned for the last 18 years. Estão dizendo que eu não pequei pelos últimos 18 anos. Because after baptism, you're into sanctification, and the life of sanctification is a life of holiness where there is no sin. Porque depois do batismo você está na santificação, e santificação é uma vida de completa justiça onde não existe nenhum pecado. So if we say that baptism or sanctification begins at 9/11, Então se você diz que o batismo ou santificação começa em 11 de setembro, then people say that we're proclaiming that we've been sinless for the last 18 years. então isso quer dizer que nós estamos proclamando que nós não temos pecado durante os últimos 18 anos. O que eles estão dizendo que nós dizemos. Okay, so let's read this passage. Então vamos ler essa passagem. God does not generally lay out in his revelations the minute transactions of life. Deus não geralmente coloca em suas revelações a ata das transações da vida. His word, the guidebook, deals with great and elevated themes, opening up the principles which should underline all our actions and presenting them in language of such simplicity that all may comprehend them. A sua palavra, o livro guia, trata dos grandes e elevados temas, abrindo princípios que deveriam ser a base de todas as ações, de todas as nossas ações, e apresentando-as em linguagem de tal simplicidade que todos possam compreendê-las. If you read the whole paragraph, you'd see the context of what she's saying. Se você ler todo o parágrafo, você vai ver o contexto do que ela está dizendo. What I want us to see in this passage O que eu gostaria que nós víssemos nessa passagem is that when God deals with revelation, with prophecy, é que quando Deus lida com a revelação, profecia, an explanation of his will, uma explicação da vontade dele, he doesn't go into the minute transaction, the minute details. ele não vai para essas minutas, essas transações, os pequenos detalhes. He deals with things at a much more simple and broader level, Ele lida com as coisas de uma forma muito mais simples e mais ampla, what she calls elevated themes, o que ela chama de temas elevados, showing us principles that we should be guided by, nos mostrando princípios que nós deveríamos ser guiados and explaining them in a simple way. e explicando-os de uma forma simples. So when we say that sanctification, baptism, begins at 9/11, Então, quando nós dizemos que santificação, batismo começam em 11 de setembro, all of us should understand
todos nós deveríamos entender what God means by that, o que Deus quer dizer com isso. the grand elevated theme of that subject. Os grandes e elevados temas sobre esse assunto. And most of us want to scramble or understand, what about me and how does that work in my life? A maioria de nós quer entender o que isso quer dizer, o que isso representa na minha vida. And they come up with very strange and confusing ideas. E eles aparecem com ideias muito confusas e estranhas. As an example, Como um exemplo, I was speaking to someone recently recentemente estive falando com uma pessoa, and they're relatively new to the movement, e uma pessoa relativamente nova ao movimento. maybe 18 months, I don't know. Talvez 18 meses, eu não sei. And they know about November the 9th, E eles sabem a respeito de dia 11 de novembro. 9 de novembro. and they were comparing themselves E eles estavam se comparando with Elder Jeff. com o irmão, com o ancião Jeff. So here's Elder Jeff. Então aqui está o ancião Jeff, He's been around for 30 years. que está aí por 30 anos. And there's this brother Existe esse irmão aqui, who's only been around for a very short time. que está aí só por pouco tempo. His brother X. É o irmão X. And he knows that Elder Jeff is come to this point and so is he. E ele sabe que o ancião Jeff está chegando nesse ponto e assim também ele. And he came in here, I'll say 2017, Então ele chegou aqui, eu vou dizer em 2017, and I'll say this was 1989. e vou dizer que isso foi em 1989. And we're here. E nós estamos aqui. In fact, when we had this discussion, it was 2018. Na verdade, quando tivemos essa discussão, isso foi em 2018. So if you think about this as a race, Então, se você pensa que isso é uma corrida, let's zoom into this. vamos fazer vamos dar um zoom aqui. So this was December 18, Então, isso aqui foi dezembro de 2018 and this would be November 19. e isso vai ser novembro de 2019. So he has this idea, Então, ele tem essa ideia because he's only been here a short while, que está aí apenas por um período curto de tempo, and Elder Jeff has been here a long time and knows a lot more. e o irmão Jeff, ele tá aí há muito mais tempo e sabe muito mais. So this picture work is going to be a bit funny. It's not accurate. It's a parable. Essa ilustração vai ser um pouco engraçada, não é uma arte, é só uma parábola. In December, Em dezembro, Elder Jeff would be here o ancião Jeff estaria aqui in his experience, na sua experiência. and this brother would be way back here E esse irmão estaria bem aqui atrás, in his experience. na experiência dele. So he's under this idea Então ele está sob essa ideia that because someone has a lot more experience, de que porque alguém tem muito mais experiência, a lot more information, muito mais informação, that he's behind him, que essa pessoa está atrás dele. and he has no idea, E ele não tem nenhuma ideia, no hope nenhuma esperança that he can ever catch up. que ele poderia de alguma forma correr atrás. This is a problem that many people come to me and ask me about. How am I ever going to catch up with you clever people? Isso é uma pergunta que muitas pessoas fazem para mim. Como é que eu vou conseguir correr atrás de tudo isso e alcançar isso que vocês, pessoas mais inteligentes, espertas, conseguiram? And I'm saying that model is just totally wrong, E eu estou dizendo que esse modelo está totalmente errado, because this person porque essa pessoa is now being forced to be at the same position as Elder Jeff. porque essa pessoa está sendo forçada a estar na mesma posição que o ancião Jeff. And they're both running to this finish line E ambos estão correndo para essa linha de chegada, together. juntos. And this worried this person, Então isso preocupou essa pessoa, because they can't see any way porque
Porque eles não conseguem ver nenhuma forma that they could ever keep up or catch up que eles de alguma forma consigam se manter atualizados ou correr atrás desse prejuízo with someone who's been around for a long time. de alguém que está aí há muito tempo já fazendo esse trabalho. And to me, Então, para mim, this passage that we've just read essa passagem que acabamos de ler addresses this issue. abordam esse assunto. It's not when you come in Não é quando você chega that dictates your experience, que vai ditar a sua experiência. because once you're in, Porque uma vez que você está aí dentro, you're in. você está dentro. And all of us, E todos nós, this person and this person, essa pessoa e essa pessoa, are both experiencing life in the same way. estão ambos tendo uma experiência, experimentando a vida da mesma forma. The external and the internal. O externo e o interno. Those events, those circumstances are both impacting them at the same time. Esses eventos e circunstâncias estão ambos impactando eles ao mesmo tempo. So all the catch up Então, tudo essa coisa de correr atrás, in that context has already had to have happened, nesse contexto já tinha que ter acontecido. because they both have only this amount of time to get to this journey, Porque ambos to get to têm this finish line. apenas esse pequeno espaço de tempo para chegar na linha de chegada. Next paragraph. Próximo parágrafo. That's a bit of digression. Isso foi um pequeno desvio. Satan has come down with great power. He is working with desperate energy, playing the game of life for the souls of men. We need now men of discernment and understanding who will look deep and reason soundly. Men in living touch with Christ, the risen Saviour. Falsehoods are everywhere, but God's word is the solid rock. We are in the day of waiting. We are to be looking for and hastening the coming of the day of God. We are to be climbing, ever climbing heavenward. Satanás desceu com grande poder e ele está trabalhando com energia desesperadora, jogando o jogo da vida pelas almas dos homens. Nós precisamos agora de homens de discernimento e entendimento que olharão com com razão profunda e sã, homens que vivem em vivo contato com Cristo, o Salvador ressurreto. Falsidades estão em todos os lugares, mas a palavra de Deus é uma rocha firme. Nós estamos no dia da espera. Nós estamos nós estamos procurando apressar a vinda do dia de Deus. Nós estamos escalando e sempre escalando em direção ao céu. So I don't know how we read that last two sentences. Eu não sei como é que a gente lê essas duas últimas sentenças. I don't know if we'd pick up the word tarrying or waiting, Eu não sei se a gente está pegando essa palavra tardar ou esperar. and what it means to climb heaven, to heaven. E o que é que significa escalar em direção ao céu? I think a surface reading of this would indicate that Ellen White says we can speed up Christ's second advent. Eu creio que uma leitura superficial disso indicaria que a irmã White está dizendo que a gente pode apressar a vinda de Deus, de Cristo. But if we're going to take that word waiting and understand it to be a tarrying, Mas se nós tomarmos essa palavra esperar e entender que isso é tardar, I think you can make an argument to define what looking and hastening means. eu acho que você pode fazer um argumento para definir o que é que significa olhar, procurar apressar significa. That it means climbing to heaven. Que isso significa escalar para o céu. It doesn't necessarily mean to speed up that end event. Isso não necessariamente significa que você vai apressar esse evento final. So I wanted to go through this Então, eu gostaria que a gente passasse por isso, so that we might consider how we read inspiration, the Bible. para que a gente possa considerar como nós lemos a inspiração, a Bíblia. Sometimes it's not as straightforward as I think we think it might be.
Algumas vezes não é tão claro como a gente poderia achar que é. Just for your reference, Então, apenas para sua referência, I'm not going to discuss it, but I just want to point out, não vou discutir isso, mas eu gostaria apenas de destacar. when you start looking at 2 Peter 3:12, Quando você começa a olhar 2 Pedro 3,12, and you start seeing what does it mean to hasten or to hasten his coming, e você começa a pensar sobre o que significa apressar a sua vinda, this verse begins to have an impact on Acts 3:19. esse verso começa a ter um impacto em Atos 3,19. The way Acts 3:19 is written is very similar to the structure of this verse. A forma como Atos 3,19 é escrito é muito similar à estrutura desse verso. Depending on how you read, hastening. Dependendo de como você lê, apressando. And if you're going to read hastening means that you need to do this personal preparation to make sure that you're ready for the day of the Lord. Se você estiver lendo que apressando significa que você deve fazer sua preparação pessoal para que você esteja pronto para a vinda do Senhor, And you don't read the hastening to mean that you're going to make Christ come faster, e você não lê esse apressar significando que você vai fazer com que Cristo venha mais rápido, then the way you read Acts 3:19 então a forma como você lê Atos 3,19 might need to be modified or changed depending on how you read that verse. talvez deva ser modificado, talvez seja modificado ou mudado dependendo de como você lê esse verso. I'm not going to say anything more than that on that passage. Não vou dizer nada mais sobre essa passagem. We've been speaking a lot about Daniel 11 verse 40 Nós temos falado muito sobre Daniel 11:40 and the implications of whether or not the Millerites were correct in their understanding. e as implicações de se os milerites estavam ou não corretos no entendimento deles. I just want to lay out a structure Eu só quero agora estabelecer uma estrutura. and this is dealing with the year 1863. E isso é no ano está tratando do ano 1863. Its relationship with 1844 E a sua relação com o ano 1844 and 1798. e 1798. For a long time in this movement, Por muito tempo nesse movimento, we're focused on October 1844 nós temos focado em outubro de 1844. and I guess in the simplistic fashion, we've identified that as some kind of close of probation. E eu acho que, numa forma bem simplista, nós identificamos isso como fechamento da porta da graça. If we're pushed, Se nós tivéssemos empurrado, we can tend to change our language and say, okay, we'll just call it a shut door. se a gente for pressionado, a gente pode simplesmente mudar nossa linguagem e falar que isso é apenas uma porta fechada. If we're not sure about how to explain what a close of probation means. Se nós não estamos seguros de como explicar o que significa um fechamento da porta da graça. And this shut door theory, E essa teoria da porta fechada, in and of itself, has some problems em si só, tem alguns problemas. because people, even in the time period when it was happening or being preached, they weren't sure what that shut door actually meant. Porque as pessoas, mesmo no período quando isso aconteceu, não estavam tão seguras de o que isso se parecia. So we could step back even further Então a gente pode dar um passo ainda mais para trás and we could say, well, what we're certain about e a gente poderia dizer, olha, o que a gente está realmente seguro a respeito is if you think about the sanctuary, é que se você pensar a respeito do santuário, and this was the holy place, e esse era o lugar santo, LS, and the most holy place, e o lugar santíssimo, LSS, the door to the most holy place was opened, a porta para o lugar santíssimo foi aberta and the door to the holy place was closed. e a porta para o lugar santo foi fechada.
So we can see some shut door. Então nós podemos ver uma porta fechada. And we could do that without making any application or implication of what it meant to people. E a gente pode fazer isso sem fazer nenhuma aplicação ou implicação de o que isso quer dizer para as pessoas. And then if we wanted to, Então se você quisesse também, and we do, e nós fazemos, we'd go to Revelation chapter 3, nós iríamos para Apocalipse capítulo 3, verse 7. verso 7. Revelation is AP. Apocalipse 3, verso 7. So this is the message to Philadelphia. Então essa é a mensagem para Filadélfia. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: Isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, e o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. We'll read verse 8 too. Vamos também ler o verso 8. Eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. We could read on and we could see more of the experience that people would be having at that time. Nós poderemos ler mais e ver a experiência que as pessoas estão tendo nesse tempo. There are people who call themselves Christians, Jews, Pessoas que estão chamando elas a si mesmas de cristãos ou judeus, but they're really of the temple, it says the synagogue of Satan. mas na verdade eles são da sinagoga de Satanás. And if you tie that up with an Ellen White quote in early writings, E você amarrar isso com a citação de Ellen White nos primeiros escritos. where is the synagogue of Satan? Onde é que está a sinagoga de Satanás? In the holy place. In the holy place. No lugar santo. He set himself up there. He's got a nice temple. Ele se coloca, se estabelece lá, ele tem um templo bem interessante, bem And legal. people are going there to worship, E as pessoas vão lá para fazer adoração, para adorar. claiming to worship God, but it's the synagogue of Satan. Eles clamam, reivindicam estar adorando Deus, mas isso é a sinagoga de Satanás. So, based upon some of this logic, Então, baseado em algumas dessas lógicas, we've tended to take the Millerite history and stop it there in 1844. nós tendemos a tomar a história millerita e parar aí em 1844. We have other lines of evidence. Nós temos outras linhas de evidência. Why else would we stop the Millerite history in 1844? Sorry? Why else would we stop it? O que mais a gente parar? Por que mais terminaríamos ali em 1844? Sister Shemaine? Irmã Ximene. Não entendo a pergunta. Por que nós pararíamos aí? The last question? Why else would we say that their line stops in 1844? Qual outra razão nós diríamos que a linha deles termina em 1844? Besides some of the logic that I've given up here. Além da lógica que a gente já deu aqui em cima. Microphone? Microfone. We can say because the end of the 2300. A gente poderia dizer por causa do fim dos 2.300 anos, The end of the 2300 days? fim dos 2.300 anos. Anything else? Algo mais? Arrival of the judgment of the arrival of the free angel or judgment. A chegada do terceiro anjo e o juízo. So I didn't understand what you meant in the English. I don't know how it got translated into the Portuguese. Ele não entende como é que o que ela disse em inglês e não sabe como eu traduzir para o português. That was the judge. The arrival of the third angel and the judgment. The arrival of the third angel. We will say, maybe we'll say also it's the return of Christ based upon Daniel 7, Talvez, 13. talvez, So maybe we can use this illustration of the return of Christ talvez and também, say the line ends there. talvez poderíamos também usar a ilustração de Daniel 7 When Christ da vinda de Cristo, o retorno de Cristo, e poderíamos usar isso como uma ilustração
para dizer que Cristo retornaria aí. When Christ goes from the holy place to the most holy place. Quando Cristo sai do lugar santo e vai para o lugar santíssimo. So that's that. Então isso é isso. Sim. Okay, so another one. Algum mais, outra? Brother Jordan. Irmão Jordão. A pergunta seria, o que faz com que a linha termine em 22 de outubro? So the question is, what does it make the line to end in October 22nd? Yeah, some reasons why we stop the line here. Algumas razões porque nós paramos, encerramos a linha aqui. So one of the ones we've got is the 2300 days. Então uma das que nós temos é os 2300 dias. Daniel 8:14. Daniel 8:14. And we've spoken about a shut door. Nós falamos sobre uma porta fechada, which has sort of characteristics about a close of probation. Que tem todas as características de fechamento da porta da graça. To be like an end of something. Seria como o fim de algo. And we've explained with the Bible verse and the model of the sanctuary there. E nós explicaremos com um verso bíblico o modelo do santuário ali. Just wondering if there are any other pieces of logic that we could use. Eu só queria saber se existe alguma outra peça de lógica que poderíamos usar. O fim dos 2520 também. The end of the 2520. Okay, so the end of the 2520. Então é o fim dos 2520. That's Leviticus 26. Isso é Levíticos 26. How does it mark a shut door? I'm not trying to say it marks a shut door. I'm just saying lines of evidence that we've used. Eu não estou tentando dizer que isso marca uma porta fechada. Eu só estou tentando usar as linhas, as evidências das linhas que nós usamos já. Independent thoughts. São pensamentos independentes. My brother? Meu irmão? This... Matias. Brother Matias, brother... Do you have any thoughts? Você tem algum pensamento, alguma ideia? Não. Sister Augustina? Irmã Agustina? Luis? Joachim? Joaquim? Brother Daniel just shouted out 7 thunders. O irmão Daniel acabou de gritar os 7 trovões. Is that right? Está correto? So 7 thunders. Então, 7 trovões. How do you spell thunders? Como você... ok. T-R-O-V-O-E-S. With a little wave on the O. 7 thunders. Então, são 7 trovões. Who doesn't know what that means? Quem é que não sabe o que isso quer dizer? That means everyone knows what that means. Então isso quer dizer que todo mundo sabe o que isso quer dizer. Because if no one puts their hand up, I won't explain it. Porque se ninguém levantar as mãos, eu não vou explicar. Just put your hands up at the beginning. Então coloca a sua mão para cima desde o início. If you go to Revelation 10. Se você for Apocalipse 10. We go to verse 3. Vamos ao verso 3. As you're turning there, e ao você abrir aí, Revelation 10 is about an angel that comes down from heaven. Apocalipse 10 é sobre um anjo que desce dos céus. Without proving it, e sem provar isso, I'm saying that this is the first angel. Eu estou dizendo que esse é o primeiro anjo. And this event is 1840. E esse evento é 1840. So in 1840, então em 1840, an angel is going to come down. Um anjo vai descer. And it's the first angel. E é o primeiro anjo.
one first angel's message, or we say AM? AM, yes. AM? First angel's message. Actually, it's MA, sorry. Okay. First angel's message. Então, esse é o primeiro anjo. Coming down in 1840. Que está descendo em 1840. And without going into any complexity, e sem entrar em muita complexidade, we could say, nós poderíamos dizer, in 1798, que em 1798, the angel was flying around the earth. O anjo estava voando por volta da Terra. And then in 1840 he lands. E então em 1840 ele aterrissa. Just at a simple level. Então esse é num simples nível, num nível simples. And when he lands on earth, e quando ele aterrissa na Terra, gives a description of what he looks like. Isso dá uma descrição de como é que se parece. And in verse 3, e no verso 3, we'll read that. Vamos ler. E clamou com grande voz como quando brama o leão, e havendo clamado, 7 trovões fizeram soar suas vozes. So when he lands, he cries with a loud voice. Então quando ele desce, ele clama com grande voz. In the same way that a lion roars. Da mesma forma como um leão brama. And when he cried, e quando ele clama, 7 thunders uttered their voices. 7 trovões fazem soar suas vozes. I guess we could actually, if we wanted to, look at this passage in some more detail and try to understand what's happening, but we're not going to. Eu acho que se você quisesse, a gente poderia olhar para essa passagem em muito mais detalhes. We could try and understand what it means when a lion roars. Nós poderíamos tentar entender o que significa quando um leão brama. But all we're doing is we're picking up what 7 thunders means, and we found the verse for this. Mas tudo que estamos fazendo, a gente está pegando o que quer dizer os 7 trovões. A gente tem um verso para isso. So this is 10:3. Então aqui é Apocalipse 10:3. Ellen White's going to comment on this passage. A irmã White vai comentar nessa passagem. And she's going to tell us what those 7 thunders were. E ela vai nos dizer o que eram esses 7 trovões. She's going to tell us. E ela vai nos dizer that the 7 thunders que os 7 trovões equal the first angel's message and the second angel's message. É igual ao primeiro e o segundo as mensagens angélicas. She doesn't quite say it that way. Ela não diz tão assim dessa forma. She says it's the events that happen in that history. Ela diz que são os eventos que aconteceram naquela história. And we know e nós sabemos that the history from 1798 que a história de 1798 to 1844 a 1844 is the history of the first and second angel's messages. Essa é a história da primeira e segunda mensagens angélicas. So when you start doing 7 thunders, então quando a gente começa a fazer esses 7 trovões, so we start with Mark 7. Então a gente vai começar com esse Marcos 7. It would begin here. Isso vai começar aqui, where the first begins, onde o primeiro começa, and it would end here, e vai acabar aqui, when the second ends. Quando o último, o segundo, acaba. So that's why Brother Daniel is saying. E essa é a razão porque o irmão Daniel está dizendo. With Mark Millerite history ending in 1844 because of the 7 thunders. Nós marcamos a história milerita terminando em 1844 por causa dos 7 trovões. Because the second angel's message ends at that point here in 1844. Porque a mensagem do segundo anjo termina nesse ponto aqui em 1844. Does that make sense? Faz sentido? Any questions? Alguma pergunta? No. Sim? All clear? Não. Is that things that you already knew, or is it, I presume you've probably heard something like that before? Será que isso é alguma coisa que vocês já sabiam? Porque eu presumo que vocês já tinham ouvido sobre isso antes. What I want to do is add one point here. O que eu quero fazer é adicionar um ponto aqui. Not going to develop it now, but I just want to put it into place. Não quero desenvolver isso, mas quero só colocar aqui em lugar. When he does a loud cry here. Quando ele faz esse alto clamor aqui. Loud cry? AC. So, 1840. Então, 1840. According to this verse. De acordo com esse verso. Is the loud cry. É um alto clamor.
And we often put the loud cry Nós frequentemente colocamos o alto clamor somewhere else, em outro lugar, somewhere back here. algum lugar aqui na frente. So all I'm pointing out Então tudo que eu estou destacando is, according to these verses, é que de acordo com esses versos, that in the Millerite history, na história milerita, the loud cry is here, o alto clamor está aqui, according to Revelation 10. de acordo com Apocalipse 10. So I'll put Revelation 10 here. Então eu vou colocar Apocalipse 10 aqui. And this second one that we normally often think about, loud cry, E esse segundo que nós normalmente ou frequentemente pensamos como o alto clamor, is found in a different Bible passage. é encontrado em uma passagem bíblica diferente. Sister Jessica, Irmã Jéssica, what Bible verse do we go to deal with this loud cry? qual é o verso bíblico que nós vamos para lidar com esse alto clamor? I don't know. Eu não sei. Okay, let me change the wording a bit. Então deixa eu mudar aqui um pouco da forma como está escrita. Loud cry Alto clamor and midnight cry. e clamor da meia-noite, CM. See it. I'm going to say they're the same. Eu vou dizer que é a mesma coisa. Would that help a little? Será que isso vai ajudar um pouco? Bible passage that deals with the midnight cry. A passagem bíblica que trata do clamor da meia-noite. Eu não estou lembrada no momento. Now I can't remember. Even if you don't know the passage, you know what the story is. Se você não sabe a passagem, você saberia qual é a história? Quando Samuel Snow, no acampamento de Exeter, Samuel Snow in the Exeter Camp Meeting. Okay, so that's the history. Ok, essa é a história. I was looking at a Bible story. Mas eu estou procurando uma história bíblica. Ten Virgins. As 10 virgens. So this is Matthew. Então, isso aqui é Mateus. Is there MAT? Yes. Matthew 25. Então, é Mateus 25. Parable of the 10 virgins. A parábola das 10 virgens. So we normally use this passage to mark a loud cry or a midnight cry. Então, nós normalmente usamos essa passagem para marcar esse alto clamor ou clamor da meia-noite. And I want us to see that in Revelation it marks a different point. E eu quero que vejamos que em Apocalipse está marcando um ponto diferente. Brother Joachim, you had a... Irmão Joaquim, você tinha sua mão? Sorry. Sí, le quería decir que me parecía que la parábola de las 10 vírgenes también marcaba el fin. Yeah, that's what I wanted to say, that the parables of the 10 virgins was marking this loud cry. Oh, the end of the line. De la época milerita, digamos. So he wanted to point out that the parable of the 10 virgins also marks the end of the line in 1844. So we've got the parable of the 10 virgins. Então nós temos a parábola das 10 virgens. Matthew 25. Mateus 25. Which is not connected to the loud cry, but it marks the end. Que não é conectada com o alto clamor, mas marca o fim. Because you're picking up a shut door, I presume. Porque eu presumo que você está pegando a parte da porta fechada. Yeah. Brother Daniel? Irmão Daniel? I remember we had a whole study about these two loud cries. Eu lembro que a gente teve esse estudo completo sobre os dois alto clamor. I'm not worried about the loud cries. Eu não estou preocupado com os alto clamores. I didn't want to discuss it. I just want us to try and focus on this end. I only mentioned it because it came out. Eu quero que a gente foque nesse final aqui. Eu só mencionei isso porque apareceu. No, my point is, we have the cry of Josiah's lit, and then you have a shut door. Meu ponto é que nós temos o clamor de Josias Lit e depois temos um fechamento da porta da graça.
that we normally mark as the second angel's message comes. Que nós normalmente marcamos quando o segundo anjo, a segunda mensagem chega. And then we have the midnight cry and the Shador in 1844, October 22. Então nós temos o clamor da meia-noite e o fechamento da porta da graça em 1844. I don't know if that helps. Any other stories Alguma outra história or Bible passages? ou passagens bíblicas? History of Christ. Sorry? Disappointment in the history of Christ. That Sister White connects with their disappointment. So we have the closed door and history of Christ. Disappointment. Yes. Which story? On the disciples. The disciples were disappointed at the cross, and we have the holy place opening and the courtyard closing door. Let's translate. Ok, então estou falando da história de Cristo na cruz. A gente tem um desapontamento dos discípulos comparado ao desapontamento dos mileritas, e lá onde uma porta se fecha do pátio e a porta dos santos se abre. So you're going to put the cross there? I'll put it on this side. Brother Gabriel? Irmão Gabriel? 46 years. 46 anos. Sorry? 46 years. 46 years. That's the one I was looking for. Então, era esse que eu estava procurando. So there's 46 years. Então, existem 46 anos. Is that A? Yes. 46 years. São 46 anos. And explain, give us the Bible passage. Nos dê a passagem bíblica. Or at least a chapter. Ou pelo menos um capítulo. I would have to look it up. Okay. I guess it's the book of John 2:20, right? Yeah. Então, livro de João, capítulo 2, verso 20. J-O-N? J-N. J-O-N? A. J-A-N? J-O-A. Yes. A. Yes. 2:20. 2:20. So we use that 46 years. Então nós usamos esses 46 anos. And mark that 1798 to 1844 is 46 years. E marcamos que de 1798 a 1844 são 46 anos. So over the years, então ao longo do tempo, dos anos, you can see we've got lots of lines of evidence to make us think that 1844 is the end of that line or the end of their history. Você pode juntar várias linhas de evidências para falar que 1844 é o fim dessa história, é o fim dessa linha. But as we began to consider our own history, mas ao começarmos a considerar nossa própria história, we began to look back into their history and realize that maybe we've missed some things. Nós começamos a olhar de volta para a história deles e perceber que nós perdemos alguma coisa, passamos por alto algumas coisas. So I guess one of the most obvious things, eu creio que uma das mais óbvias, is the third angel's message. O terceiro anjo, a terceira mensagem angélica. The way we consider the third angel's message, a forma como consideramos a terceira mensagem angélica, which only begins que apenas in 1844, que apenas começa em 1844, really doesn't really line up with the way that we're using the third angel's message in our history. Na verdade, não se alinha com a forma como nós usamos a terceira mensagem angélica na nossa história. So there was that piece of the puzzle. Então, existe essa peça do quebra-cabeça. And then there was the second chart, the 1850 chart. Então, houve esse segundo diagrama, esse diagrama aqui. And then there was the 2520. Então, os 2520. So we had some other lines of evidence. Então nós temos outras linhas de evidência. That began to show us that perhaps the Millerite history does not end in 44 in the way that we have mostly taught.
Então temos essas linhas que talvez nos ensinem, começaram a nos ensinar que a história milerita não terminava onde a gente inicialmente achou que terminaria. I guess people have approached this problem in different ways. Eu creio que algumas pessoas abordaram esse assunto de formas diferentes. But let's try to explore this in a certain way and see if we agree with this logic. Mas vamos começar a tratar disso de uma certa forma e ver se conseguimos pegar essa lógica. The problem with this, it becomes difficult, if not dangerous, O problema com isso é que se torna difícil, se não perigoso, to look at an antitype, de olhar para antitipo, to try and understand the type. para tentar entender o tipo. That makes sense? Faz sentido? You use the antitype to look at the type, Você usa o antitipo para tentar achar o tipo, because you're sort of going backwards. porque tudo está ao contrário. Does that make sense? Faz sentido? The difficulty of doing that. A dificuldade de fazer isso, Because you should really be going from the type to the antitype. porque nós deveríamos começar do tipo para o antitipo. Or, in parable teaching, the natural to the spiritual. Ou no ensino por parábolas, do natural para o espiritual. If I use this phrase, a play on words, Se eu usar essa palavra, brincar com as palavras, if essa frase. you get a word and you twist it to mean something that it doesn't really mean, Se você pegar uma palavra e torcer ela para significar algo que você quer que ela signifique. if I say type Se eu disser tipo and antitype, e antítipo, I think people understand what that means. eu acho que as pessoas entendem o que isso quer dizer. Natural Isso é o natural and spiritual. e esse é o espiritual. We read in 1 Corinthians, Vocês leram em 1 Coríntios. this is the first Esse é o primeiro and this is the second. e esse é o segundo. And it goes in this direction. E avança nessa direção. All straightforward, all easy. Tudo fácil, bem simples. Now, when we start thinking about anti, Então, quando a gente começa a pensar sobre anti, it can have different connotations or different meanings. isso pode ter diferentes conotações ou significados. So one of the ones, Uma delas é, it can mean in opposition or against. isso pode significar em oposição ou contra. So if I didn't want to think about it in this perspective, Se eu não fosse pensar a respeito disso nessa perspectiva, and I wanted to talk about Christ, e eu quisesse falar sobre Cristo, I could have Christ, eu poderia ter Cristo and then I could have Antichrist. e eu poderia ter anticristo. Are we okay with that? Estamos ok com isso? So I'm using the word anti in a different way now. Agora eu estou usando essa palavra anti de uma forma diferente. So this would be the false, Então, isso seria... the what? the true and the false. Ok, isso seria o falso, o verdadeiro e o falso. It sounds similar. It's O in the end. And the true. E aqui o verdadeiro. V-E-R-D-A-D-O. No, D-A. Sorry. D-A-O. No, at the end, A. Oh. Yeah? Sorry, it's E. I spelled wrong. Like that? Yes. So you've got the true and the false. Então você tem a verdade e o falso, o verdadeiro e o falso. And as the type can teach you about the antitype, Então, como o tipo pode te ensinar sobre o antitipo, what we started to do o que nós começamos a fazer is go to the antitype, era ir ao antitipo, our line, nossa linha, the line of the 144,000, a linha dos 144 mil, and we've used this line to help us to understand the Millerite line. e nós tentávamos usar essa linha para tentar nos ajudar a entender a linha dos mileritas. And we sort of go back and forth. E a gente começou a ir para frente e para trás. And technically, perhaps it's breaking some protocol. Don't say it's breaking a rule. Então, talvez isso está quebrando alguns protocolos. Não quero dizer que está quebrando alguma regra. You have to be really careful when you do that. Você tem que ter bastante cuidado sobre como você faz isso. The reason why I mention that A razão por que eu estou mencionando isso, is because when you come to this model, porque se você chega nesse modelo,
we're using antitype, nós estamos usando o antítipo antichrist, in a slightly different way. E o anticristo de uma forma ligeiramente diferente. And we're doing the same thing here. E nós estamos fazendo a mesma coisa aqui. We use the false Nós usamos o falso to help explain some of the things about the true. para nos ajudar a explicar algumas coisas sobre o verdadeiro. So I just want to make that observation. Então eu só queria fazer essa observação. Any questions on that? Alguma pergunta a respeito disso? Please feel free to, if you don't know, ask. Sinta-se à vontade. Se você não souber, pergunte. Entiendo la idea, pero me da un poco de miedo incluso. I understand the idea, but it makes me fear. Porque me parece... Which one? Qual? This one? Esse aqui? No. Or this one? Ese. Ok, aquele aqui embaixo. Porque tranquilamente podríamos traer cosas que son falsas. Perdão? Podríamos traer cosas que son falsas a lo verdadero. Because we could bring things that are false into the true. ¿O no? Es una pregunta, digamos. That's a question. For me, this one scares me more than this one. Para mim, esse me assusta muito mais do que esse. So I'll give you a very simple example about this one. Deixa eu te dar um exemplo bem simples sobre esse. Cristo lives for 30 years vive por 30 anos and then does his ministry for 3.5 years. e faz seu ministério, tem seu ministério por 3 anos e meio. And if you go to the Antichrist, se você for para o anticristo, you see that he does exactly the same thing. Você vê que ele faz exatamente a mesma coisa. 30 years 30 anos and 3.5 times. E 3 anos e meio. 3 tempos e meio. See? Yes. You're familiar with that? Está familiarizado com isso? So you can see that this history Então você pode ver que essa história and this history e essa história can become interchangeable. Podem se tornar intercambiáveis. And therefore we could learn things about the true through the false. E dessa forma podemos aprender coisas sobre o verdadeiro a partir do falso. So that's a really basic, simple explanation. Então eu acho que essa é uma explicação bem simples e básica. Would you find that scary? Você acha que isso é assustador? Worrying? Ou preocupante? Creo que este caso es bien sencillo de verlo. I think in this case it's very simple to see. Pero no sé cómo es cuando entramos en complejidad, digamos. But I don't know how it is when we go to complexities. I was just trying to show us the principle. Eu só queria mostrar para nós o princípio. That it's a legitimate way of approaching study. Que isso é uma forma de abordar estudos legítima. And is it legitimate to do this? Agora a pergunta é, será que é legítimo fazer isso? Or are we just really breaking some serious rules by going backwards? Ou será que a gente está quebrando regras sérias ao voltarmos? No, mi pregunta sería no solo si es legítimo, sino que usted también mencionó. Mi pregunta no solo sería si es legítimo. My question is not only about being legitimate, sino también cuál es el riesgo. But also what is the error? Porque Okay. Que él mencionó que había más peligro en el de arriba. That you mentioned that there are more danger in the top one. Only because this one seems relatively straightforward. Unicamente porque esse aqui parece ser muito mais fácil e direto. I'll let Brother Gabriel ask his question or make his comment, then I'll say something more. Deixa o irmão Gabriel comentar e falar alguma coisa. E eu digo algo mais depois. I find myself mixing up the two words again and again, type and antitype. Eu sempre me encontro misturando essas palavras uma vez após outra, a palavra tipo e antítipo. And I think it has to do with
me trying to understand what the word actually means. Eu acho que tem a ver com eu tentar entender o que as palavras na verdade significam. You were mentioning that anti can mean against, but it also means prior to or before. Perdão? Anti means against. Anti significa Contra. contra, But it can also mean prior to or before, right? mas também poderia significar antes ou antes. Perhaps I didn't explain it well. Talvez eu não expliquei bem. It can mean against. Isso pode significar contra, in opposition. Que é em oposição. Could also mean opposite. Também pode significar oposto. But it could also mean substitute. Mas também pode significar substituto. And when we do this one, e quando nós fazemos esse aqui, more often than not, we're thinking of this concept of substitute. Mais frequentemente do que não, a gente faz com que isso seja algo que seja relacionado a substituir. Which sort of means before. Que também significa antes. So this one happens before this one. Então este acontece antes desse. And it's a substitute. E é um substituto. Like a lamb is a substitute of Jesus. Como um cordeiro é um substituto de Jesus. And the one underneath would be in opposition or against. E aquele ali embaixo seria em oposição ou contra. So, what confuses me is the definition that's given by the dictionary. O que me confunde é a definição dada pelo dicionário. I have a very short one here on British Dictionary. Eu tenho uma bem curta aqui no dicionário britânico. And here, antitype is defined as a person or a thing. Que o antítipo define uma pessoa, uma coisa. That is foreshadowed or represented. Que é prefigurada ou representada. By a type or a symbol. Por um tipo ou um símbolo. So it's a person or a thing that is foreshadowed by a type or a symbol. Então é uma pessoa, uma coisa que é prefigurada por um tipo ou símbolo. So if we take the lamb and Christ, então se tomarmos o cordeiro e Cristo, then the antitype is foreshadowed by the symbol. Então o antítipo é prefigurado pelo símbolo. Yes. You agree that's how we use that? Você concorda que é assim que usamos isso? What I'm saying is this model leaves the option open. O que eu estou dizendo é que which one is which? That's what I'm saying. Esse modelo deixa aberto. Quem é quem? Quem é quem? Não entendo. Quem seria quem? Ok, quem é quem? I'm lost, sorry. Yeah. I got lost in that dialogue there. No, we were okay. That was just explaining the Portuguese. I just okay, you just explained in Portuguese what you were saying. Ele só estava explicando em português o que ele tinha dito. My understanding is the word anti. O que eu entendo é que a palavra anti. In the English, it's spelled A-N-T-I. Em inglês se soletra como A-N-T-E. Sometimes with an E. Algumas vezes com um E no final. It means before or the first thing. Que quer dizer antes ou a primeira coisa. Like AM. Yeah. Como um cordeiro. Antimeridian. AM. PM, AM, horário. Então como AM e PM. Like the antechamber. Como a anticâmara. Which would be the first room. Que seria o primeiro quarto. So anti normally means the first. Então o anti normalmente significa o primeiro. But when we start using it in the context of type and antitype, mas quando começamos a usar no contexto de tipo e antítipo, the antitype is not the first, it's the second. O antítipo não é o primeiro, é o segundo. So it tends to be used in a way that seems counterintuitive to the definition of the word. Então
tende a ser usado de uma forma que é contra o que é original, é contra-intuitivo pensar dessa forma. So I think that's the dilemma that you're presenting before us. Então eu acho que esse é o dilema que você está apresentando para nós. The way the definition of the word means first, A definição da palavra significa primeiro, which might lead you to think that the antitype should be first and the type should be second. que você pode pensar que o antítipo deveria ser primeiro e o tipo deveria ser depois. But it's used completely opposite. It's used in a different way. Mas é usado de uma forma completamente diferente, é diferente. Brother Eber? Irmão Weber. Sobre o uso do modelo acima. So, in regard to the usage of the top model, Dos 144 mil para os Millerites. About the 144,000 to the Millerites, Eu penso que, de certa forma, é um caminho natural também. I think in certain way it's a natural path Por exemplo, eu that we consigo follow. conceitualizar Cristo. Eu consigo, por exemplo, conceptualizar Cristo, For instance, I can conceptualize Christ, percebendo a oposição que ele tinha da própria família. Realizing the opposition that he had in his own family, E podendo depois ver isso na experiência de outros antepassados. and then I can see this in the experience of other ancient people. Ele consegue perceber isso, por exemplo, na história de Davi. So he could see this in the history of David. Então a experiência dele abriria os olhos para enxergar, para buscar outras coisas nas escrituras. So his experience was opening his eyes to see things in the experience of other people Nas escrituras. in scriptures. Então ele estaria fazendo o modelo dos 144 mil para os Millerites. So in this way, he would be following this model of having the 144,000, then the Millerites. Let me summarize. Deixa eu resumir. On this issue of antitype, Nesse assunto do antítipo, I'm sure the way we use type and antitype is correct. eu estou certo de que a forma como usamos tipo e antítipo está correta. When you look at a dictionary definition Quando olhamos para uma definição de dicionário of the preface anti, do prefixo anti, it means first. isso significa primeiro. So when it's used in this context, I'll say the biblical context of type and antitype, it's used in a different way. Então, quando é usado nesse contexto bíblico, é usado de uma forma diferente. Because anti means first, and it's not used in this context of first in sequence. Porque antes significa primeiro e não é usado nesse contexto de primeiro em sequência. It's used first in prominence. É usado primeiro em termos de proeminência. Or of importance. Ou de importância. A lamb is not important. Um cordeiro não é importante. What it points to is important. O que é que ele aponta é importante. It has first place. Tem o primeiro lugar. Christ. Cristo. So that's why Christ would be the antitype, because it's the first. É por essa razão que Cristo seria o antítipo, porque ele é o primeiro. But it happens in sequence second. Mas em sequência ele acontece segundo. So I'm hoping that kind of addresses the issue about the definition of it and the sequencing. Can you say it again? Sorry. I hope that explains the definition of anti, which means first, but it becomes second in place or in time. Espero que isso ajude a entender a definição de anti, que significa primeiro, em relação a seu segundo. We're being true to its usage of first. Nós temos sido fiéis a esse uso de seu primeiro. Because it's first in prominence. Porque é o primeiro em importância, em prominência. This is the important idea or the concept. Essa é a ideia, esse conceito é o conceito importante. And the second point I wanted to bring up, e o segundo ponto que eu quero trazer, which Brother Eber has just said, que o irmão Weber acaba de dizer, is that are we allowed to go backwards like this? Será que somos permitidos a caminhar inversamente como aquela forma? Is it some new thing that we're doing? Será que isso é algo novo que estamos fazendo?
And in fact, if you go back to the New Testament, Na verdade, se você voltar ao Novo Testamento, this is the struggle that the church is having. esse é o conflito que a igreja está tendo. They had all the Old Testament. Eles tinham todo o Velho Testamento. And what was that all about? Do que se tratava isso? It was the type Era um tipo that was pointing to the antitype. que estava apontando para o antitipo. So many of those stories were pointing to the story of Christ. Então muitas dessas histórias estavam apontando para a história de Cristo. In fact, many of those prophecies were pointing to the story of Christ. Na verdade, muitas dessas profecias estavam apontando para a história de Cristo. And they have no idea what's happening. E eles não têm nenhuma ideia do que está acontecendo. So what happens is, Mas então o que está acontecendo é this history, essa história, the fulfillment, the antitype, o cumprimento, o antítipo, is going to be used to explain será usado para explicar the history of the past. a história do passado. So no one is doing this. Então ninguém está fazendo isso. No one is searching the skies for stars, Ninguém está pesquisando o céu pelas estrelas, which is what they should have been doing. que era o que eles deveriam estar fazendo. But instead, they just sit around. Mas ao contrário, eles simplesmente sentam por aí. A star comes, Uma estrela aparece. and then they're going to go backward into history Então eles vão voltar, olhar para a história para trás, to explain what Balaam's story meant, para explicar o que significa a história de Balaão, instead of doing it the other way round. ao invés de fazer isso da outra forma. That we have a clear understanding of the Millerite history to explain ours. Que nós devemos ter um entendimento claro sobre a história milerita para explicar a nós. People have no idea where Christ is going to be born, what's happening, As pessoas não têm nenhuma ideia de quando Cristo vai nascer e o que está acontecendo. but they see his life, Mas eles veem a vida dele and it goes back and explains those Old Testament e passages. eles voltam e explicam essas passagens do Antigo Testamento. Or, Ou, why does Jesus have so many problems in his family? por que Jesus tem tantos problemas na sua família? Because Joseph did. Porque José teve. And it should have been the other way round. E shouldn't? It should have been. E deveria ter sido da outra forma. Mary should have known A Maria deveria saber, we're headed for big problems in our family nós estamos caminhando para grandes problemas em nossa família. because Joseph had problems. Porque José teve problemas. And she doesn't know that E ela não sabe isso. because she's not taking the type Porque ela não está pegando o tipo and bringing it to the antitype. e trazendo isso para o antítipo. He says, I wonder why this is happening like this. Então ela diz, eu estou me perguntando por que tudo isso está acontecendo. And they go backwards. Então eles vão no caminho contrário. We've run out of time. Nós estamos acima do tempo. Let's pray. Vamos orar? Heavenly Father, we thank you for your goodness. We ask and pray for a blessing. Pai Celestial, te agradecemos por sua bondade, oramos e pedimos por uma bênção. We ask that you would give us grace and strength Te pedimos que o Senhor nos dê graça e força to understand how we should be approaching inspiration para entender como deveríamos estar abordando a inspiração and how we understand our own history. e como nós entendemos a nossa própria história. We thank you for your guidance and your blessings in Jesus' name. Te agradecemos por sua orientação e suas bênçãos no nome de Jesus. Amen. Amém.